A história das prisões ao redor do mundo está repleta de episódios de violência, rebeliões e luta por sobrevivência. Locais que deveriam servir à reabilitação frequentemente se tornam cenários de abuso, superlotação e desespero, refletindo falhas em sistemas que ignoram a dignidade humana. Neste vídeo, vamos explorar algumas das rebeliões mais marcantes que aconteceram em penitenciárias ao redor do mundo. Lugares onde o caos tomou conta, a violência emergiu e, em alguns casos, mudanças significativas vieram como consequência. Prepare-se para uma jornada intensa por trás dos muros dessas prisões, onde a linha entre o certo e o errado é muitas vezes borrada e as batalhas pela sobrevivência ecoam até os dias de hoje. Vamos começar. Colorado State Penitentiary. Colorado State Penitentiary é uma prisão de segurança máxima de nível 5 no estado americano do Colorado. Ela foi construída originalmente em 1871 e era lá que o corredor da morte do estado do Colorado ficava. Os prisioneiros que tinham sentenças de morte eram transferidos para lá uma semana antes da data de sua execução, ficando pouco tempo naquela instalação. Já para os prisioneiros comuns, aquele era um lugar onde todos eles temiam, pois lá eles não eram tratados como seres humanos, mas sim monstros. A comida era algo desprezível e irreconhecível. Os guardas batiam e zombavam constantemente dos prisioneiros, e as suas celas eram sujas. A intenção daquela prisão era realmente deixar claro que os prisioneiros não estavam de férias, e sim pagando por seus crimes. Até que em 1929, alguns desses criminosos estavam cansados da maneira que estavam sendo tratados e começaram a espalhar notícias de uma rebelião. Não demorou para que todos dentro daquela prisão aceitassem a ideia. Os prisioneiros se armaram com o que eles podiam achar, como pedaços de madeira, garfos e a própria mão, e partiram para cima dos guardas e funcionários daquele lugar. Todos os policiais da região foram acionados, e até um carro blindado foi levado para dentro da prisão. Muitos se feriram, e 13 pessoas morreram nessa rebelião que acabou com a vitória da polícia. Porém, o objetivo principal foi alcançado. A prisão, que na visão dos prisioneiros era um inferno, passou a ser mais humanitária, e até chegou a ser reconstruída em 1993. Batalha de Alcatraz. Alcatraz ficou conhecida mundialmente por inúmeros motivos, e um deles foi a Batalha de Alcatraz, em 1946. Mas antes disso, eu vou te contar um pouco sobre essa prisão. Alcatraz era uma prisão federal de segurança máxima localizada na ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco. Ela operou de 1934 a 1963 e tinha a reputação de ser impossível escapar dela, pois além de ser extremamente segura, era cercada por águas extremamente geladas. Como resultado, ela abrigou alguns dos prisioneiros mais notórios e perigosos, em particular aqueles que tinham um histórico de tentativas de fuga. Caso você tenha ficado curioso para saber mais sobre essa prisão, nós temos um vídeo completo no canal, contando tudo sobre ela. Agora, voltando a 1946, a Batalha de Alcatraz, como ficou conhecida, foi uma dura luta entre prisioneiros e os guardas dessa prisão. Ela durou de 2 a 4 de maio de 1946 e foi o resultado de uma tentativa de fuga. A tentativa de fuga foi orquestrada por Bernard Coy, porém, 3 outros prisioneiros também estavam envolvidos no planejamento: Marvin Hubbard, Joseph Kretzer e Clarence Carnes. Coy era um criminoso que, em 1937, foi condenado a 25 anos por assalto a banco. Ele foi transferido para Alcatraz em 1938 e logo recebeu o trabalho de ordenação de cela, onde tinha a liberdade de andar pelas celas. E foi nessa função que este homem começou a notar falhas na segurança da prisão. Em 2 de maio de 1946, enquanto a maioria dos condenados e agentes penitenciários estavam na parte de fora, Coy estava varrendo o chão da cela principal, e foi quando seu plano começou. Marvin Hubbard chamou um guarda chamado William Miller para deixá-lo entrar na cela principal, pois ele tinha acabado de limpar a cozinha. Enquanto Miller revistava Hubbard em busca de qualquer item da cozinha que ele pudesse ter roubado, Coy o atacou por trás e eles o dominaram. Logo em seguida, eles libertaram Joseph Kretzer e Clarence Carnes de suas celas. O grupo de criminosos foi direto para a galeria de armas da prisão,
que geralmente era guardada pelo oficial Burt Birch, que na hora do ataque estava na parte de fora da prisão. Coy, por ser um tipo de zelador do presídio, tinha acesso a esses lugares e, ao longo dos anos, percebeu uma falha nas barras que protegiam a galeria de armas. Ele percebeu que dava para alargar as barras até que uma pessoa magra pudesse passar. Meses antes, começou a não comer para perder peso e conseguir passar por essas barras. E ele conseguiu. Lá dentro, ele armou toda a sua gangue, com granadas de gás, rifles e cacetetes. Eles libertaram cerca de 12 de condenados, incluindo Sam Shockley e Miran Thompson, e fizeram vários guardas como reféns. Os fugitivos precisavam garantir a chave do pátio da prisão, de onde planejavam seguir para o cais da ilha, para tomar o barco da prisão que atracava diariamente entre 14h10 e 14h30. O plano era usar os oficiais reféns como cobertura, enquanto os prisioneiros seguiam para o cais, depois para São Francisco e para a Liberdade. Mas esse plano não deu certo. Embora os fugitivos eventualmente tenham encontrado a chave do pátio ao revistar os oficiais que eles haviam feito de refém, a porta do pátio não abriu. Sua fechadura emperrou, pois os prisioneiros tentaram várias outras chaves enquanto procuravam a correta. Agora esses fugitivos estavam presos dentro da própria prisão. Reforços foram chamados e, ao invadiram a penitenciária, uma guerra dentro de Alcatraz começou. Muitos tiros foram trocados entre as autoridades e os criminosos. E nessa batalha, muitos ficaram feridos e 5 pessoas perderam a vida, 2 guardas e 3 dos prisioneiros. Mas no final, as autoridades venceram e Alcatraz mostrou que escapar dessa prisão não era uma opção. Ou será que era? Kingston Penitentiary. A penitenciária de Kingston é uma antiga prisão de segurança máxima localizada em Kingston, no Canadá. Essa prisão foi construída em 1833 com um único intuito, o de ensinar a lei para aqueles que a quebraram, e que disciplina e trabalho encorajariam uma vida limpa e levariam um homem criminoso a abraçar a reabilitação. Mas muito rapidamente, essa prisão foi mostrada como quase completamente arbitrária, com o primeiro diretor impondo um regime rigoroso de chicotadas diariamente. Esse presídio teve várias rebeliões, pois mesmo depois de terem abolido os maus tratos físicos, suas celas eram completamente lotadas, e cerca de 15 prisioneiros ficavam juntos. Já os guardas agrediam diariamente os detentos, mas uma rebelião que chamou a atenção de todos foi a que aconteceu em 1954. Esse motim durou cerca de 10 horas e foi totalmente destrutivo. Os prisioneiros quebraram as janelas e destruíram tudo o que estava pela frente. A prisão virou de cabeça para baixo, uma gritaria sem parar, roupas jogadas no chão e vários guardas agredidos no processo. Até que os prisioneiros, com tanto ódio daquele lugar, atearam fogo na prisão, enquanto gritavam: "Queimem esse inferno até o chão." Agora, um lugar onde o caos já estava dominando, tinha fumaça saindo por todos os lugares, e as autoridades não conseguiam controlar aquela situação, pois eram muitos prisioneiros envolvidos. Muitos reforços armados foram acionados para que aquela rebelião acabasse. E no final dessas 10 horas, o que ficou para trás foi um prejuízo de $2 milhões em danos. Mas, por sorte, ninguém se feriu. Um ex-presidiário disse em uma entrevista: "Acho que os prisioneiros se revoltam porque não conseguem evitar. É uma reação natural a uma existência não natural." Attica Correctional Facility. Attica Correctional Facility é uma prisão de segurança máxima na cidade de Attica, em Nova York, operado pelo Departamento de Correções e Supervisão Comunitária do Estado de Nova York. Ela foi construída na década de 1930, em resposta a tumultos anteriores nas prisões da região. Mas o que chamou a atenção dessa prisão foi a rebelião de 1971. Tudo começou em 9 de setembro de 1971. 1.281 dos aproximadamente 2.200 homens encarcerados nessa prisão se revoltaram e tomaram o controle da instituição, e fizeram 42 funcionários como reféns. Esses prisioneiros demandavam uma vida melhor. Eles alegavam que estavam sendo tratados como animais. Uma negociação começou, e durante ela tudo estava correndo bem. E cerca de 28 das demandas dos prisioneiros haviam sido concordadas, e parecia que essa situação teria uma solução pacífica. Porém, o clima começou a esquentar quando uma delas não foi atendida: a anistia,
um perdão governamental para todos que estavam envolvidos na rebelião. E isso deu início a uma guerra. No dia 13 de setembro de 1971, dezenas de agentes penitenciários e policiais estaduais armados foram enviados para retomar o controle da prisão. Eles já estavam preparados para atirar em tudo que se mostrasse um perigo. E foi isso que eles fizeram. Ao entrar, começaram a disparar contra os detentos. E quando pararam, cerca de 39 pessoas haviam morrido. Por estarem no meio do fogo cruzado, 10 das vítimas eram agentes penitenciários ou funcionários que estavam como reféns, e 29 foram detentos que reagiram ao ataque. Como resultado da rebelião que durou 4 dias, o Departamento de Correções de Nova York fez mudanças nas prisões para satisfazer algumas das demandas dos prisioneiros, para reduzir a tensão no sistema e evitar tais incidentes no futuro. Embora tenha havido melhorias nas condições das prisões nos anos seguintes à revolta, muitas dessas melhorias foram revertidas nas décadas de 1980 e 1990. E o acontecimento em Ática continua sendo um dos mais infames motins em cadeias que ocorreram nos Estados Unidos. Penitenciária do Novo México. A Penitenciária do Novo México é uma prisão masculina de segurança máxima localizada no Condado de Santa Fé, no Novo México, e foi inaugurada em 1885. Assim como todas nessa lista, essa prisão tinha as mesmas reclamações vindo dos detentos: a superlotação, a má alimentação e o uso excessivo de força pelas autoridades prisionais. E foi o palco de diversas rebeliões durante a sua história. A primeira sendo em 19 de julho de 1922, quando os presos se recusaram a retornar às suas celas. Os guardas da torre abriram fogo, matando um preso e ferindo outros 5. Mas logo após esse ataque, a rebelião teve um fim. O segundo motim foi em 15 de junho de 1953. Os presos que protestavam contra o uso de força excessiva capturaram o vice-diretor Ralph Tahash e 12 guardas e os mantiveram reféns. Na confusão resultante, os guardas mataram 2 detentos e feriram vários outros. Este segundo motim levou à construção, em 1956, de uma nova instalação a cerca de 17 quilômetros ao sul da prisão original. Em 1980, essa prisão foi palco de um dos mais violentos motins realizados na América. As celas estavam lotadas e mal havia lugar para deitar. Isso deixou os prisioneiros revoltados, que ao escapar, fizeram diversos guardas como refém e tomaram conta da prisão. Durante a rebelião, diversos homens foram brutalmente massacrados, desmembrados e decapitados, pendurados nas celas e queimados vivos pela gangue responsável desse motim. Sabendo disso, não houve negociação. As autoridades armadas invadiram a prisão e, sem pensar 2 vezes, usaram todas as forças que tinham. Ao longo de 2 dias, 33 presos foram mortos, e a rebelião finalmente chegou ao fim, com uma destruição imensa do local, tendo várias janelas e móveis quebrados, roupas queimadas e corpos no chão. Até hoje a prisão é supostamente assombrada, com inúmeros fenômenos inexplicáveis, desde portas abrindo e fechando por conta própria, até vozes e passos fantasmagóricos. Strange Ways Prison. HM Prison Manchester ou Strange Ways Prison é uma prisão de segurança máxima masculina, em Manchester, na Inglaterra. Strange Ways foi projetada por Alfred Waterhouse e inaugurada em 1868, mas teve o seu nome marcado na história em 1990 por uma das maiores rebeliões já vistas na Inglaterra. O motim começou em 1º de abril de 1990, quando os prisioneiros tomaram o controle da capela da prisão e rapidamente se espalharam pela maior parte do presídio. Para dar contexto, a prisão foi projetada para acomodar confortavelmente cerca de 970 detentos. Porém, o número de prisioneiros que a prisão estava comportando no dia 1º de abril era de 1.647 prisioneiros, cerca de 677 a mais de sua capacidade máxima. Os prisioneiros em prisão preventiva só tinham permissão para sair de suas celas por 18 horas por semana, e os prisioneiros da categoria A, os mais perigosos, eram trancados em suas celas por 22 horas por dia, e raramente saíam de suas celas.
exceto para tomar um banho semanal ou se exercitar por 1 hora. Isso apenas piorou a situação daqueles prisioneiros que já estavam se sentindo esmagados em suas celas. Ao tentarem falar com as autoridades, eles sentiam que suas queixas sobre as condições estavam sendo ignoradas, e foi aí que alguns deles resolveram que eles mesmos iam atrás de melhorias. E foi em 1º de abril de 1990 que a rebelião começou. Dentro da capela da prisão, um culto estava acontecendo com cerca de 309 prisioneiros assistindo. Até que em um momento, um desses detentos gritou: "Vocês já ouviram o suficiente, vamos lá, peguem esses bastardos." E outros prisioneiros responderam vestindo máscaras e pegando armas improvisadas. Um molho de chaves foi tirado de um agente penitenciário quando vários agentes foram atacados por prisioneiros empunhando extintores de incêndio. Vários prisioneiros tentaram sair da capela e, ao mesmo tempo, 7 agentes penitenciários tentaram entrar na capela. Assim que conseguiram, os agentes foram atacados pelos prisioneiros e um segundo molho de chaves foi tirado de um deles. E esse foi o começo de uma confusão que abrangeu todo o território da prisão. Às 7 da manhã do dia 2 de abril, estima-se que um total de 142 prisioneiros ainda controlavam todas as alas de acomodação da prisão. Alguns presidiários usavam chapéus e uniformes de agentes prisionais, enquanto outros usavam máscaras improvisadas com toalhas e cobertores. Carandiru. Uma história que marcou o Brasil e dividiu opiniões sobre a moralidade e os direitos humanos, aconteceu em um presídio de São Paulo, em 1992. Os detalhes exatos de como se deu esse massacre são bastante contraditórios, mas tudo começou com uma briga entre 2 detentos. Eles estavam alojados no pavilhão 9, formado por réus primários, e a motivação da briga teria sido causada por uma rivalidade, pelo fato de ambos pertencerem a facções criminosas inimigas. A briga se espalhou pelo pavilhão e transformou-se em uma rebelião generalizada, que ficou marcada pela destruição das celas e pela queima de colchões por parte dos detentos. Esse pavilhão continha 2.706 detentos, e no dia da rebelião, a polícia militar foi convocada para controlar a situação. Ao todo, a polícia enviou 341 policiais, que estavam com armas de grosso calibre, bombas e cães. Os relatos contam que os policiais abriram fogo contra os detentos usando fuzis e 2 tipos de submetralhadoras. A ação policial resultou na morte de 111 detentos e colocou fim à rebelião no Carandiru. Além disso, 110 detentos ficaram feridos. Dos 111 mortos, 84 estavam aguardando julgamento para serem condenados ou inocentados pelos crimes que haviam cometido. Do lado dos policiais, não houve mortes. Essa ação policial é considerada, até hoje, a mais letal da polícia em penitenciárias. A violência da ação policial chocou a sociedade e gerou críticas de instituições defensoras dos direitos humanos. As críticas foram direcionadas tanto ao governo do estado de São Paulo quanto à polícia. O Brasil foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a resposta do governo brasileiro foi dar garantias de que o massacre seria apurado e os autores seriam responsabilizados pelos crimes cometidos. Entretanto, poucas ações efetivas foram tomadas pela justiça. Alguns acreditam que os prisioneiros que lá estavam mereciam isso. Já outros ainda acreditavam que eles podiam se redimir e retornar à sociedade renovados. Mas essa reflexão eu deixo para vocês. Robinson Correctional Institution. A Robinson Correctional Institution é uma penitenciária estadual do Departamento de Correções de Connecticut para homens, localizada em Enfield, Connecticut, e foi inaugurada em 1985 com uma capacidade para 880 detentos. Mas em julho de 1994, uma briga entre gangues estava para marcar o nome dessa prisão na história dos Estados Unidos. Quando membros das gangues 20 Amor de Hartford e New Haven entraram em uma discussão com membros de gangues de Bridgeport, cerca de 200 prisioneiros estavam no pátio da prisão. E logo a discussão verbal se tornou uma briga física. E não demorou para que a briga entre gangues se tornasse generalizada e todos os 200 presos que ali estavam fossem envolvidos nessa luta. Pela quantidade de prisioneiros, os guardas da Robinson tiveram uma dificuldade para separar toda aquela confusão, que ao terminar, 2 detentos haviam sido assassinados
e 37 outros saíram com ferimentos graves. Esse acontecimento fez com que as autoridades prestassem mais atenção quando o assunto era gangue dentro da prisão, pois esse incidente poderia ter terminado de uma maneira muito pior. Centro de Cumprimento Penitenciário. Em 2001, o Centro de Cumprimento Penitenciário no Chile se tornou o palco de uma das rebeliões mais sangrentas que o país já viu. Tudo começou quando os prisioneiros não estavam felizes pela maneira que eles estavam sendo tratados e mantidos, e ao tentar se comunicar com as autoridades da prisão, não tiveram nenhum sucesso. Agora, já estressados pelo modo que estavam vivendo e revoltados por não terem sido ouvidos, um grupo de prisioneiros falaram que iam resolver com as próprias mãos. E tudo começou com um protesto pacífico, mas não durou muito, e logo se tornou uma batalha violenta entre prisioneiros e os guardas. O grupo, que no começo era pequeno, começou a crescer quando os outros detentos também se uniram ao movimento, e o caos foi estabelecido dentro da prisão. Mesmo que para os prisioneiros, o inimigo era os guardas. Muitos deles ainda tinham rixas contra outros prisioneiros, e então brigas internas começaram a acontecer. Até que as autoridades conseguissem tomar conta da prisão e apaziguar tudo, cerca de 28 detentos haviam sido assassinados, e a prisão estava em boa parte destruída. Complexo Penitenciário Anísio Jobim. O Complexo Penitenciário Anísio Jobim é uma unidade prisional situada no município de Manaus, capital do estado do Amazonas, e foi inaugurada em 1982. E em 1917 foi palco de um massacre, onde cerca de 60 detentos foram assassinados, mas dessa vez por outros prisioneiros. Essa prisão tem capacidade para 454 presos e abrigava 1.224, um excedente de 770 presos. E no setor onde a rebelião começou, tinha a capacidade para 138 prisioneiros, mas lá tinha 602, uma diferença de 662.464. Os detentos já estavam estressados pela superlotação e, além disso, eram colocados no mesmo lugar que membros de outras facções inimigas. Uma receita perfeita para o desastre, e foi isso que aconteceu. Membros de uma facção conhecida como FDN ou Família do Norte entraram em uma discussão com membros do PCC ou Primeiro Comando da capital. E já com os ânimos abalados pelo jeito que estavam sendo mantidos, não demorou para que essas duas facções entrassem em um conflito físico. E foi isso que aconteceu. 12 guardas foram feitos de refém e uma chacina dentro da prisão começou. Cerca de 60 detentos foram brutalmente assassinados, e boa parte desses eram membros do PCC. Agora satisfeitos com os resultados, os membros da FDN começaram a negociar com a polícia, e na negociação, os presos exigiram praticamente nada. Apenas que não houvesse excessos na entrada da polícia militar. Coisas que não iriam ocorrer mesmo. E a polícia acredita que essa rebelião foi algo planejado apenas para matar os membros da organização rival e que não tinha nada relacionado ao modo que eles estavam sendo tratados dentro da instituição. E esse foi mais um caso que deixa a dúvida se membros de facções inimigas devem ser colocados juntos em um lugar tão fechado. Mas isso eu deixo para vocês discutirem nos comentários. E aí, ficou curioso para saber mais sobre outros casos como esses? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos. Eu te convido a assistir outros vídeos que estão aparecendo na tela. E vamos ficando por aqui, eu te vejo depois.